Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Tempo pascal, a Igreja, nas missas, usa sempre como primeira leitura uma passagem dos Atos dos Apóstolos. Esse livro da Bíblia tão especial, que engata logo depois dos Evangelhos, da ascensão do Senhor. O ápice dos Evangelhos é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que a gente medita agora na Semana Santa. E depois, então, tem esse livro escrito por São Lucas, tão interessante, que narra o que aconteceu depois. Um livro histórico, né, que vai falando dos acontecimentos, não é um livro profético, não é uma epístola de São Paulo, expondo a fé, é o que os apóstolos fizeram. E é bem interessante, é cheio de ação, talvez mais parecido a uma série do que a um filme, no sentido de que se estende no tempo e os personagens vão mudando. No final, a maior parte dele é ao redor da vida de São Paulo, mas nos comecinhos começa lá com os apóstolos em Jerusalém, depois Jesus sobe aos céus, aí vem o Espírito Santo, o Pentecostes, e aí os primeiros protagonistas assim são mais São Pedro e São João, nos confrontamentos que eles vão tendo contra o Sinédrio, os chefes dos judeus de Jerusalém. Eles os prendem, proíbem que falem em nome de Jesus, o soltam e depois encontram eles pregando outra vez, fazendo milagres, e os repreendem. Não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome, no nome de Cristo? E eles respondem, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Já tinham advertido antes, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Não tem como deixar de falar. Os Atos dos Apóstolos, sobretudo, é isso que a gente também conhece com o nome de apostolado. Falar de Cristo, falar no nome de Cristo, ou evangelizar, levar a boa nova. São Paulo vai dizer, ai de mim se não evangelizar. E depois isso vai ser, né, Pedro, João, Paulo, e vai ser um constante na vida da igreja, essa missão, essa tarefa da evangelização, o apostolado. Ainda que é verdade que vai conhecer momentos em que isso vai ser mais florescente, vai ser algo mais pujante. Naqueles primeiros séculos, depois a conversão de Constantino, imperador romano, então grandes massas do Império Romano se convertem ao catolicismo, ao cristianismo, e assim talvez se perca um pouco daquele fervor, da igreja perseguida pelos romanos. Mas a verdade é que nunca faltaram à igreja apóstolos. Ainda que talvez, se a gente fosse parar para pensar nos nossos tempos, talvez a gente estivesse atravessando, ou esteja atravessando um momento, ou tenha atravessado nos últimos séculos, em que há uma grande massa de cristãos que não enxergam isso como uma missão sua. Daí, algo que os papas têm tentado fazer, os últimos papas, constantemente têm buscado reavivar esse sentido missionário da igreja, despertar o zelo apostólico nos cristãos. E é o que nós também vamos nos dedicar agora, essa nossa segunda meditação no recolhimento, e o faremos nos inspirando um pouco nos três últimos papas, no que eles falam a respeito disso, como maneiras de vencer obstáculos, três obstáculos que talvez nós tenhamos para fazer apostolado, para levar a mensagem de Cristo aos demais, e
e usando 3 imagens do Evangelho que Jesus nos explica, que nos propõe, para tentar resolver também, para tentar enquadrar e entender essa missão. As imagens já adiantam que são Jesus quando ele diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e fermento na massa. Então são imagens que de uma maneira explicam, descrevem a nossa relação com as pessoas à nossa volta e como a gente deve propagar o Evangelho para os demais. Já antes desses 3 papas, São José Maria vai pregar, porque os precede cronologicamente, vai pregar com muita intensidade essa mensagem da importância de que todos os cristãos nos sintamos depositários dessa missão, desse mandato de Cristo, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Isso não é só para alguns especiais, escolhidos, não. Para todo batizado, Cristo fala isso, né? E volta a falar hoje. O primeiro ponto de meditação nesse livro sulco, é um livro só com pontos de meditação, diz assim: são muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo, e que deve haver algumas almas, não sabem bem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. A redenção, a graça tem que chegar a todo mundo, e as pessoas que não conhecem ali, na Ásia, na África. Mas eles a veem ao prazo de séculos, de muitos séculos, seria uma eternidade se se levasse ao cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Acordar-te. Interessante, né? São José Maria fala assim numa análise, olha, muitos cristãos falam, olha, assim pensavas tu, quem sabe ainda o pensas, até que vieram acordar-te. E quem sabe precisas ainda ser acordado. Que olha, isso aí não é uma, sei lá, algumas pessoas aí vão vir aí, né? São Domingos, estou escutando agora a biografia dele, né? Do pregador, vai vir o Curadá, o Padre Pio, e vão pregar, e que bom, né? Não, olha, ótimo sim, que haja muitas pessoas, mas todos nós, cada fiel batizado, para cada um, tem que ser apóstolo. São José Maria falava isso, acordava as pessoas, acendia apostolicamente, gosta de usar, quando encaminha outros livros dele, quando ele se dirige a nós, apóstolo, alma de apóstolo, para dizer, olha, não necessariamente, né, tu tem que ser padre, tem que ser... Não, mas tu é apóstolo. Estando onde tu estás, tem que levar a mensagem de Cristo. Né? O leigo acordado para a missão apostólica, que ele denomina dessa maneira, né, como apóstolo. E o Papa João Paulo II vai ser o Papa, então, que vai começar a falar da nova evangelização. Para falar especificamente dessa missão apostólica num país como o Brasil, ou num país europeu, e que de uma maneira já foi evangelizado, a gente poderia dizer, né? Já vieram os missionários aqui, os franciscanos, os carmelitas, os jesuítas, pregaram a fé para os nativos e se instalou de uma maneira um país cristão aqui, né? No Brasil. Mas é preciso agora uma nova evangelização. O Papa João Paulo II vai levantar essa bandeira. E é interessante, né? Porque vai levantar isso, começar a falar disso na Polônia, um país muito católico, mas que vai se tornar comunista devido à ocupação soviética, russa. Há todo um projeto social de construir uma sociedade sem Deus. Vai se levantar uma cidade nova, operária, lá na Polônia, chamada Nova Huta, em que o Papa Bispo de Cracóvia, naquela época, então vai chegar lá para construir a igreja. A ideia dos comunistas é que não viessem igrejas ali. Mas os operários se revoltam. Não, tem que ter igreja. Como não vai ter uma igreja? Onde é que a gente vai rezar? Onde é que vai ir na missa? E com o dinheiro dos operários e com o esforço deles se construiu, então, aquela igreja. E eu era bispo, então, o Karol Wojtyła. E lá ele dizia, da cruz em Nova Huta começou a nova evangelização. A evangelização do segundo milênio. E ele vai usar essa expressão aí, né? Aqui, nessa cidade aqui, se quis expulsar Deus, estamos colocando essa cruz, que vai ser aqui, depois vai ter uma igreja, tem hoje. E esse é o começo da nova evangelização, desse novo começo. Um Papa que vai impulsionar muito a igreja nesse sentido, não tenhas medo, quando começa o seu ministério, vai repetir essa frase, e vai terminar o seu ministério levando a igreja para o terceiro milênio, e falando, imaginando, nesse documento, Novo Milênio in Eunte,
a nova igreja que ele quer, né, para o terceiro milênio, uma igreja profundamente apostólica e muito enraizada na vida espiritual, na vida interior, o nosso tema da primeira meditação, né? E São José Maria fala muito disso, né? O apostolado é o transbordar da vida interior, é a abundância da vida interior. O próprio Papa João Paulo II é o Papa místico, né? Um Papa de muita oração, de muita devoção a Nossa Senhora, o Papa que vai levar os 2 tiros na Praça de São Pedro, o Papa do Sacrifício, né? E pensar no seu exemplo, na sua mensagem, nos ajuda a vencer um primeiro obstáculo que pode haver para o nosso apostolado, que é o do egoísmo. O não querer fazer apostolado, o não preocupar-se. O ter um coração pequeno, uma personalidade fraca, incapaz de sair de mim mesmo. Talvez não necessariamente eu faça assim, esse ato categórico, de dizer não me importo com os outros, mas na prática é o que acontece. Na prática eu estou aqui com os meus joguinhos, com o meu dinheirinho, com os meus projetos profissionais, e os outros, bem, sei lá, os outros que se virem por aí, porque eu já estou com tantos problemas. Essa coisinha do mundo fechado ao redor de si, do próprio umbigo. E uma imagem que pode nos servir para combater esse egoísmo, essa barreira do egoísmo, é a imagem da luz. A luz do mundo. Jesus começa dizendo: Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulabit in tenebris, sed habet lumen vitae. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Lux vitae, a luz da vida. É bonito isso daí, né? E depois ele vai nos falar: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim como Jesus tinha essa consciência, dizia: eu sou a luz do mundo, ele diz: cada um de vocês é uma luz que tem que iluminar, não é para ficar debaixo da cama, mas no alto do armário, no alto do lustre, para que ilumine tudo. Todo esse bem que tu recebeste no teu batismo, e quando tu pega a riqueza que tu lê o evangelho, escuta uma homilia, ou poder comungar, ou ser batizado simplesmente, né? Olha, isso não é uma coisa só para ti. Que tu caminhe e depois vá para o céu e tenha a luz da vida nessa e depois na outra. Mas para que tu transmitas isso, assim como eu estou te transmitindo, eu sou a luz e estou te iluminando, tu tem que também iluminar as pessoas à tua volta. Essa mensagem do Senhor, né? Com essa imagem. Não podemos, né, só ficar aqui com essa luz e dizer: ah, que legal, né? Não. Isso aqui não é algo meramente para mim. Eu carrego aqui o segredo da vida, o segredo da história. E tem que levar isso às outras pessoas. Não tem jeito. Não posso ficar egoístinha, parado aqui no meu mundo, nas minhas coisas. Primeiro ponto agora de forja. São José Maria tem 3 livros de pontos de meditação. Primeiro caminho, depois sulco, depois forja. Citei o primeiro ponto de sulco. O primeiro ponto de forja diz assim: Filhos de Deus, portadores da única chama, capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. Nós temos essa luz, somos essas tochas. As pessoas estão sedentas de sentido, de luz, de orientação. E eu tenho isso. Portanto, eu não posso ficar na minha. Eu não posso, cada um por si, cada um, não vou impor a minha fé a ninguém, cada um tem que buscar por conta própria. Eu achei aqui a minha, estou feliz, mas também não quero impor. Não é assim, né? Ide por todo mundo, pegar o evangelho de toda criatura. Fala, claro, sem impor nada a ninguém, né? Até porque não funciona esse negócio. As pessoas são livres e têm que buscar Deus livremente. Mas isso não é desculpa para o meu egoísmo de não levar a luz da fé para as outras pessoas, ainda que isso custe. Uma outra imagem, o nosso egoísmo pode ser um não preocupar-se, não estou muito aí para a salvação dos outros, né, na prática, mas pode ser um egoísmo também um pouco assim, menos patente ou menos forte, de que até eu me preocupo, sabe? Mas
não sei, né? É difícil, exige sacrifício, entrar na vida dos outros. Eu posso ser como que rejeitado, a pessoa pode me dar um chega para lá, cuida da tua vida, não me venha falar de Cristo, não me venha falar do Evangelho, não quero, não estou entendendo. Isso aí está ultrapassado, isso é ridículo, isso aí é uma coisa opressora, machista, sei lá, né? Então eu me retraio, por quê? Por medo, porque aquilo custa de alguma maneira, né? E continua sendo egoísmo o problema, de não querer pagar o preço. Até quereria se fosse mais barato, mas como custa um pouco. E se aqui não serve talvez aquela outra imagem que Jesus fala até para si mesmo, quando ele está diante da cruz, se animando, né? Se o grão de trigo não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Interessante, né? O próprio Cristo, de alguma maneira, tem que vencer esse drama de abraçar a cruz por amor a Deus e ao Pai e a nós, né? Por viver essa doação, que é a sua missão redentora, né? E ele faz isso, morre, não vence o egoísmo e dá muito fruto. Bonito a cena dele com a samaritana, eu acho bonita, né? Quando ele acabou de conversar com a samaritana, que se converteu e vai converter vários outros, ela é muito apostólica. E aí vem os apóstolos, tem ali uma comida para o que era para o almoço, e ele não quer comer porque ele está vibrando. Eu tenho um outro elemento que vocês não conhecem. Levantai os vossos olhos, veja os campos, estão preparados para ser. Ele convida os apóstolos a vibrar com a fecundidade apostólica que eles estão chamados a ter, e que o próprio Cristo está exercendo ali com aquela samaritana, né? Vale a pena, sabe? Tudo bem, comer, mas olha que grande coisa o apostolado. Um pouco Jesus convida os apóstolos a pensar nisso, como vale a pena. E a mensagem do Papa João Paulo II, né? Não tenhas medo, como que dizendo, vale a pena. A mensagem de São José Maria. E a experiência que, quem sabe, tu e eu podemos ter, né? De quando a gente vence o egoísmo e, poxa, vou ajudar, vou convidar essa pessoa, vou ter uma conversa aqui, vou dar de presente esse livro, vou passar esse link desse vídeo, que seja em épocas de pandemia, o apostolado que podemos fazer. Mas esse ir, né, em direção às pessoas, vale a pena, né? Que grande alegria vem daí, os frutos, né? O grande trigo que, quem sabe, morreu e assim deu muito fruto e assim foi fecundo. Então, João Paulo II, Bento XVI. Bento XVI institui o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Em 2010, já tem 10 anos. E vai dizer numa mensagem sua, não existe prioridade maior do que esta, reabrir ao homem atual o acesso a Deus, guiar os homens e as mulheres do nosso tempo a Jesus, ao encontro com Ele, guiar as pessoas ao encontro. Essa é a nossa prioridade. É uma urgência em todas as regiões do mundo, da antiga e da recente evangelização. De fato, em toda parte, se sente a necessidade de reavivar uma fé que corre o risco de se ofuscar em contextos culturais que obstam a sua radicação pessoal e a sua presença social, a clareza dos conteúdos e os frutos coerentes. E aqui a gente já pega algo talvez mais característico do Papa João Paulo II, que é o falar da fé, uma fé que talvez esteja um pouco obscurecida. E é grande parte disso, né? No Brasil hoje, fazer apostolado no Brasil, não, porque eu já conheço o cristianismo, né? O que você vem me anunciar? Fala. E a verdade é que não, esse é o ponto. Tu não conheces. Mas eu estudei em colégio católico. Olha, mas quem sabe nesse colégio não te explicaram bolhufas da doutrina católica. Eu estudei em colégio católico toda a minha vida, fiz a primeira comunhão e não sabia bolhufas. E comecei a frequentar um centro do aposento no Rio de Janeiro, e me falavam, cara, eu quero ter umas aulas de doutrina. Eu falei, acho que eu já sei, eu vou na missa todo domingo com meus pais, né? Tá, mas isso aqui, pecado original, Adão e Eva, pecado venial, pecado mortal, o que é isso? Cristo presente na Eucaristia, realmente, como? Sério? E foi assim, né? E é assim. Talvez hoje, entre essa época da minha adolescência e os tempos que correm, bem, talvez seja um pouquinho diferente, sobretudo pelo surgimento do Padre Paulo Ricardo, né? Que chega, né? Enfim, também lógico, né? Os padres pregando mais doutrinas da fé na missa, enfim, mil iniciativas que há, graças a Deus, nesses últimos 30 anos aí, que ajudam os católicos no Brasil hoje a conhecerem mais a fé, a terem mais formação. E isso é uma coisa maravilhosa, e ainda é um programa ainda a ser realizado, porque a maioria dos católicos brasileiros acham que conhecem a fé, mas não sabem nada da fé, não tem a menor ideia. Você pergunta, Jesus é Deus? E a pessoa, não, é o Filho de Deus. Claro que é Deus. Claro que é Deus. Cara, isso aí foi
Uma batalha dos primeiros séculos, do primeiro, segundo concílio, já estava claríssimo isso. Mas hoje não está mais claro, né? Porque a fé, eu tenho fé, mas não tem, não conhece. Por isso até o Papa Bento XVI, que era um Papa teólogo, Papa professor, vai instituir o ano da fé, para ver, olha, eu preciso conhecer a fé, o conteúdo da fé. Grande parte da nossa evangelização é isso, né? E aqui poderia nos ajudar a vencer um segundo obstáculo. Se o primeiro é o egoísmo, um segundo poderia ser, bem, vencendo o egoísmo, ok, eu quero, né? Mas um segundo obstáculo seria, mas eu não me vejo capaz. Quem sou eu para evangelizar, para fazer apostolado, para falar para as pessoas? Quem sou eu? E uma imagem para combater esse obstáculo pode ser o sal da terra. Jesus diz, né? Vocês são o sal da terra. E diz também, se o sal perde o seu sabor, para nada mais serve, senão para ser jogado e ser pisado pelos homens. Para nada mais serve. Interessante, né? O sal tem que ter sabor. Um católico que realmente não conhece nada da sua fé, de doutrina, não vive a moral e não reza, tá difícil essa pessoa aproximar alguém de Deus, né? E por isso é preciso realmente ser capaz. E o que é ser capaz? Ser santo? Bem, não, também não é assim, né? Ser perfeito? Não, também não é assim. Mas sim buscar essa formação. Buscar viver essa identidade de cristão. O conteúdo específico da nossa fé. E se São José Maria buscava acordar os fiéis leigos para a missão apostólica, falava muito da importância da formação. E isso é como funciona o Opus Dei, né? Funciona assim, dando formação para as pessoas, muita formação para as pessoas. E estudado e conhecer a doutrina, e ter um plano de vida espiritual, de fazer oração, de vida sacramental, e construindo uma intimidade com Deus. A partir daí, então, né, a partir da vida interior, virá o apostolado. Bonito aquele lema de São Tomás de Aquino, né, o lema da sua vida, contemplare et alistradere contemplata. Virou uma espécie de lema dos dominicanos. Contemplar e a outros comunicar aquilo que eu contemplei. A partir da minha união com Deus, a partir da minha contemplação, vida contemplativa, a gente falava na meditação passada, aí sim, a partir da minha união com Cristo, que Ele mesmo diz, né? Eu sou a videira e vós os ramos, sem mim nada podeis fazer, mas aquele que permanece em mim, nele se dá muito fruto. Aí sim, né? Também citávamos isso na meditação passada. Se eu estou unido a Cristo, se eu tenho essa vida interior, se eu conheço o seu, aí sim. Aí sim. E isso a gente pode encontrar de maneira especial na mensagem do Papa Bento XVI, mas enfim, também do João Paulo II e também do Papa Francisco, nessa sua quase primeira encíclica, a gente poderia chamá-la assim, né? Evangelii Gaudium, praticamente é a primeira, né? Que não a primeira que ele publica, mas a que ele escreve completo por completo. Ele vai dizer ali, nenhuma motivação será suficiente se nos corações não arda o fogo do Espírito. Para manter vivo o ardor missionário é necessário uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Romanos. Mas essa confiança generosa tem de ser alimentada e para isso precisamos invocá-lo constantemente. Preciso ter vida interior, preciso estar buscando a doutrina, preciso estar buscando vida de oração. A partir daí, então, vai funcionar e vai nascer a nova evangelização, o meu apostolado. E com isso já entramos na mensagem do Papa Francisco, que começa justamente, né, o seu ministério com essa encíclica, Evangelii Gaudium, onde ele propõe uma nova etapa evangelizadora, marcada pela alegria do Evangelho a partir do encontro com Jesus Cristo. Então ele vai falar muito disso. E depois tem a marca pessoal dele, né? Se o Papa João Paulo II é o Papa místico, Papa sacerdote, que derrama o seu sangue, literalmente, na Praça de São Pedro. Se o Papa Bento XVI é o Papa profeta, o Papa professor, mestre, que nos ensina a fé de maneira maravilhosa, com as suas ideias, com as suas explicações claríssimas e límpidas. O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, é o Papa pastor. É o Papa amigão, digamos assim, né? O Papa que está junto com as pessoas, que tem esse carinho que conquista, porque está preocupado com as pessoas concretas, com seus sofrimentos. Por isso um Papa tão popular, graças a Deus, né? De maneira fica muito patente como o Papa se preocupa, como ele quer comunicar isso, né? Ele ficou famosa falando para sacerdotes, olha, pastor tem que ter cheiro de ovelha.
Não um cheiro de computador. É interessante, né? O Papa usa imagens assim. Não, o meu trabalho não é no computador ali. Não, ele está contando com a pessoa ali, né? Se pega um pouco ali, suja a minha batina, porque... Ótimo, né? Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor com cheiro de ovelha. E aqui poderíamos terminar com o terceiro obstáculo, que poderia ser para nosso apostolado, que poderia ser, bem, eu quero, me preocupo. Eu até me vejo capaz, sabe? Eu tenho informação. Eu dedico, eu estudo, eu procuro rezar. Claro, não sou santo. Mas eu teria algo para dizer para as pessoas. Aí tem um terceiro obstáculo que pode ser, mas o problema, sabe qual que é? É que as pessoas não querem. Até gostaria muito, sabe, de aproximar meus parentes, meus amigos, mas eles não estão afim. Não estão afim. Esse é o problema, né? E aqui pode entrar um pouco esse carisma do Papa Francisco, que chega, né, a pessoas que os outros papas talvez não conseguiram chegar, né, por essa proximidade, por esse carinho, por esse calor. Uma vez eu ouvi sobre as sequoias gigantes, são árvores muito grandes que há lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que havia muitas queimadas naquelas florestas e começaram a controlar as queimadas. E aí deu um problema, porque começou a não nascer sequoias gigantes. E aí estudaram por quê e viram que a sequoia, a semente, ela só brota com um forte calor que ocorria quando dos incêndios. Por que isso? Porque aqueles incêndios que eram até naturais, né, aquelas queimadas, aqueles incêndios, limpavam, e a sequoia ela tem que crescer muito, então precisa de um espaço limpo. Se ela tem muita árvore em cima, ela não funciona, ela morre. Não. Então ela precisava de um incêndio para ir sim brotar aquela árvore, né? Tão especial, tão incrível. Alguns corações, então quem sabe todos, né, são como essa semente de sequoia, que precisa do calor para se abrir. Que calor? O calor da caridade, da proximidade, do afeto, de alguém que se preocupe. Né? E aqui a imagem que a gente pode usar do Evangelho é o do fermento na massa. Jesus diz, né, que nós somos como um fermento na massa misturado ali, né, com uma porção que depois fermenta toda a massa. E o fermento tem que se misturar. Também vale para o sal, isso daí também vale para a luz, que tem que se espalhar, não fica tudo junto. Não, põe uma luz aqui, põe outra ali também, põe do lado para iluminar mais. E o sal também. E o fermento é especialmente isso, né? Ele se desfaz no meio da massa, ele some, ele se entrega. E isso vale para os fiéis no meio do mundo, sobretudo para os fiéis leigos. Essa coisa do apostolado é uma missão muito importante, porque é o apostolado a partir de dentro, não a partir de fora. Não é que eu sou católico e agora eu estou entrando no mundo para trazer as pessoas para a igreja, tirá-las do mundo. São José Maria fala, não é essa dinâmica de nós e eles, da igreja. Não, a igreja está no meio do mundo, eu estou no meio do mundo, eu sou no meio do mundo, sou cidadão, que nem os outros aqui, sou brasileiro. Não é porque eu sou católico, sou menos brasileiro que os outros, não posso votar, não. Pelo amor de Deus. Não, eu sou mais um ali, tenho meu time de futebol, tenho meus interesses de tecnologia, de esporte, de arte. O fato de ser católico não é mentira. Isso poderia ser um pouco uma mentalidade ainda religiosa, né? Não, leigo, que estão no meio do mundo, chamado a santificar a partir de dentro as realidades humanas. Não a igreja que está entrando, não é alguém que um católico agora está entrando disfarçado. Não, eu sempre estive aqui, ninguém me tirou daqui. O batismo não me tira do mundo. A consagração religiosa sim, mas o batismo não. Um fiel leigo não sai do mundo para nada. Um sacerdote secular também. Eu não saio do mundo. Não fiz votos de um religioso. Sou secular, sou leigo não, mas sou sacerdote secular. E a partir daí, então, chegamos nas pessoas. São José Maria ele fala muito do apostolado da amizade e confidência. Como é que eu chego nos corações com o calor da amizade? Porque é meu amigo, porque é meu parente, porque a gente tem afeto um pelo outro. E aquilo é um canal, é uma abertura, né? Assim como eu comunico o meu gosto de música, meu interesse artístico, o filme que eu vibrei, e falo, cara, muito bom, assiste aí. Eu falo também, cara, que me confessei e foi ótimo, então agora tenho uma paz, e fui fazer um retiro, e aquilo foi sensacional. A gente comunica o que nos faz bem, com toda a naturalidade da convivência humana. Apostolado da amizade e confidência, como era apostolado dos primeiros cristãos, que eram ali leigos, soldado romano, mãe de família, nem havia religiosos, não havia freis, padres pregadores que saíam do mundo e depois... Não, era pessoal ali no meio do mundo, com padres seculares, sem dúvida, né? Com padres como eu, né? E assim converteram o Império Romano.
E assim cabe a nós, a partir de dentro do mundo, converter esse mundo em que vivemos, que habitamos. Maria é a estrela da nova evangelização. Os papas têm se referido a ela dessa forma. E também nós queremos pôr esse nosso coração, esse nosso zelo apostólico nas suas mãos, para que nos ajude a ser também luzes, estrelas, levar esse fogo do coração de Cristo a muitas almas ao nosso redor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.